Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou o evangelista Rafael, estou aqui para a gente gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês a respeito de pecado. Gente, tem muito vídeo na internet explicando a forma sobrenatural de vencer o pecado, com oração, com jejum, com súplicas, com bondade, com atos de bondade. E tudo isso é muito válido, tudo isso é verdade, tudo isso é verdadeiro. Porém, para muita gente isso não funciona às vezes. Tem gente que faz tudo isso, levanta de madrugada para orar, lê a Bíblia várias horas por dia e acaba caindo no mesmo erro, na mesma tentação, na mesma falha sempre, todas as vezes. Mas eu queria falar uma coisa para você. Da mesma maneira que o mundo espiritual empurra o mundo natural, o mundo espiritual ele empurra o mundo natural. Ele tem ação sobre o mundo natural, tá? O mundo natural também influencia no mundo espiritual. Ou seja, quando nós vamos orar, nós começamos as nossas orações em nós, na carne. Nossa vontade de orar é impulsionado pelo Espírito, mas nós oramos. Quando nós pecamos também influencia no mundo espiritual, porque foi um ato feito na carne. Então o mundo natural também tem a sua importância. E todo pecado, todo erro, ele não começa no espiritual. Ele começa no natural, ele começa na nossa carne, nosso eu, na nossa vontade de fazer aquele pecado. E tudo isso nasce em nós. Eu queria ler um texto para a gente poder falar sobre isso melhor, que está em Tiago, capítulo 1, verso 14, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelos seus próprios maus desejos, pelas suas próprias vontades de fazer. Ou seja, eu que tenho vontade de pecar e peco porque eu quero. Não há um empurrão sobrenatural. Às vezes a gente vai botar a culpa no diabo, a gente vai botar a culpa no mundo espiritual, vai botar que está sendo influenciado pelo maligno, mas a maioria das vezes nós pecamos porque nós queremos pecar, porque a vontade está em nós. Mas como que eu venço esse pecado? Como que eu ganho essa batalha? Tá, Rafael, eu estou fazendo tudo. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, Rafael, eu estou jejuando, Rafael, eu estou fazendo bem para o próximo, eu estou buscando tudo isso, mas eu não consigo vencer. Qual é o problema? O que eu tenho que fazer? Você precisa conhecer da onde nasce o pecado em você. Tá? O pecado ele primeiro nasce em nós, dentro de nós, para depois ele se manifestar. O restante do capítulo, dos versículos, diz o seguinte, o versículo 15: depois, havendo os maus desejos concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. Veja bem, o pecado ele começa na nossa mente, ele começa a trabalhar na nossa mente, nos nossos maus desejos, e ele vai gerar uma tentação. E a tentação é, vou ou não vou? Eu faço ou não faço? E é aí que você conhece o pecado. Primeiro nos seus maus desejos, descubra. Isso é uma dica valiosa. Descubra onde a sua tentação começa. Tem pessoas que a tentação começa quando ela fica sozinha, tem pessoas que começam a tentação quando ela está passando por um momento de crise, tem pessoas que começam a tentação quando a dificuldade vem de alguma forma e essa pessoa não consegue lidar com isso e acaba pecando de alguma forma, né? Já ouviu aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão? É exatamente isso. Às vezes algumas circunstâncias nos dão a oportunidade de pecar. Então, conhecendo aonde o meu pecado nasce, eu tenho a capacidade de dizer não e parar por ali. Não, eu não quero. Eu não vou pegar, eu não vou fazer, eu não vou concluir esse ato. Por quê? Porque eu sei que se eu me deixar levar por essa circunstância, eu vou cair no mesmo erro. Porque geralmente nós vencemos pequenas batalhas todos os dias, mas existe aquele pecado que nós chamamos de fraqueza. E é nesse que nós caímos muitas vezes. Então eu tenho a capacidade natural em mim, me conhecendo, de saber aonde nasce esse pecado em mim, eu consigo ter a capacidade, tá, de não cair naquele pecado porque eu evitei a situação que me leva a pecar naquilo. Eu evitei aquela tentação. Tem pessoas que existem, vamos supor, exemplos
pessoas que têm fraqueza com cerveja, um pecado complicado. A pessoa não consegue veio do mundo de uma bebedeira e para ela é uma tentação. Se ela for em ambientes que as pessoas estão bebendo muito, é complicado para ela e ela acaba caindo. O que ela pode fazer no natural? Não ir. Não frequentar certos ambientes. Não estar em certos lugares. Isso vale o mesmo para qualquer coisa. Pornografia, masturbação, vale para qualquer coisa. Nós podemos dizer que o pecado ele se dá pelas circunstâncias, a nossa fraqueza se dá pelas nossas circunstâncias. Então nós devemos evitar o que nos leva ao pecado, à concupiscência. O que me leva a beber, por exemplo, o exemplo que a gente citou, é estar em lugares que pessoas estão bebendo, então eu não frequento. Mas eu vou deixar de ir em algumas reuniões de família por isso. Sim, até você vencer totalmente essa fraqueza. Conheça a sua fraqueza. E aonde ela nasce em você. Quais circunstâncias levam você a cometer tal fraqueza? É estar sozinho, um vício de pornografia? Tem pessoas que não podem ficar sozinhas que já caem nesse vício, que passam por estresses e correm para esse vício. Tem pessoas que não podem estar em ambientes que pessoas estão bebendo, que caem nesse vício. Tem pessoas que não podem estar em diversos outros ambientes porque caem em outros tipos de vício. Pessoas que lidaram com drogas. É bom se afastar de amizades que usam essas coisas. Por quê? Porque vão cair no mesmo erro, porque continuam andando com pessoas que fazem isso e o assunto é esse. E se você tem a fraqueza disso, vai cair novamente. Então eu consigo no natural, em mim, me livrar de certos pecados, simplesmente me conhecendo e sabendo em lugares que eu posso ir e lugares que eu não devo ir. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém, diz o apóstolo Paulo. Então eu posso sim estar muito bem com Cristo, viver a minha vida espiritual, mas me conhecendo naturalmente eu evito o pecado. Isso é natural, não precisa ser necessariamente espiritual. Não falando que o espiritual não tem a sua base, é claro que tem. Se você fazer a sua parte no natural, a sua parte no espiritual, essa fraqueza vai ser vencida. Tem pessoas que bebiam a ponto de alcoólatras. E hoje podem estar em ambientes que tem pessoas bebendo que para eles é natural. Mas por muito tempo passaram por esse ciclo de não poder estar em lugares que pessoas estão bebendo, de não poder estar próximos de pessoas bebendo. Por quê? Por causa da vontade, por causa da fraqueza. Mas hoje superaram uma união do natural e o espiritual que casa muito bem. É você se conhecer. Saber aonde está o seu erro, a sua falha, a sua fraqueza. A melhor forma de nós vencermos o pecado é nos conhecendo primeiro. Eu saber aonde eu sou fraco e fechar essa brecha. De uma maneira natural e de uma maneira espiritual, pedindo a Deus força para não ir em ambientes. Muitas vezes a gente tem a tentação de ir, mas pedindo força de não ir, conhecendo o meu pecado, sabendo que certas coisas me geram tentação. Eu conhecendo isso, eu venço o pecado. Eu tenho força sobre ele. E se eu uno tudo isso ao lado espiritual, a oração, a leitura da Bíblia, ao jejum, as boas obras, se eu consigo fazer tudo isso e tenho essa força natural também, você vira um crente poderoso. Um crente cheio de unção, cheio de virtude, que pode vencer as batalhas contra o inferno muito mais vezes. Porque é imperativo a gente bater nessa tecla. É impossível para nós, seres humanos, vivermos sem pecar. Mas cada batalha que a gente vence é uma vitória. Cada vez que a gente vence o inferno pelo sangue de Jesus, é uma vitória para nós. A gente não pode descartar o sobrenatural porque a gente conhece as ferramentas naturais. Tá? Tem muita pessoa que não é crente. Tem muita pessoa que não conhece o evangelho, tem pessoas que são ateus, que se livraram de vícios de drogas, de vícios de prostituição, de vícios de adultério, de vícios de tudo isso, seguindo passos naturais, evitando certas pessoas, evitando certos ambientes. Tá? Existe uma ideologia dentro da psicologia que diz assim, que nós devemos andar com pessoas com aves da mesma plumagem, ou seja, pessoas que têm a mentalidade parecida com a nossa. Se eu quero ser um crente salvo, remido no sangue do Cordeiro, eu vou andar com crentes. Tá? Se eu quero ser um pregador, eu vou andar com pregadores. Eu vou ter mais proximidade com pregadores mais experientes do que eu, que vão me ensinar a pregar.
Pessoas que querem ir para o mesmo lugar que eu estou indo, porque não adianta nada. Aquele velho ditado: galinha que acompanha pato morre afogada. Não adianta eu querer andar com pessoas no mundo, não que eu não possa ter amizades, mas não podem fazer parte do nosso círculo social constante. A gente deve ganhar para Cristo, mas a gente deve ter a noção de que os hábitos deles não são os meus hábitos, que as coisas que eles fazem não são as coisas que eu devo fazer. E se for preciso evitar estar em certas ocasiões até que eu vença a fraqueza, eu vou fazer isso. Porque mais vale para mim me privar e me sacrificar um pouco do que pecar. Tenha isso em mente, tá? Se a sua fraqueza está nisso, fique atento com isso. Fique atento com pessoas, tá? Porque são pessoas que nos abençoam, mas também muitas vezes são as pessoas que nos arrastam. São as pessoas que nos levam a cair. Amém, meus irmãos? Tenha noção disso. Esteja com pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você sempre. Tá? Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Esteja com pessoas santas, pessoas remidas, o máximo de tempo que você puder. Deixe ser influenciado por essas pessoas. E influencie outras pessoas também que querem ir para o mesmo caminho que você. Ganhe almas, mas não se contamine. É a famosa frase, a graça da garça, que anda no meio do lamaçal, mas nunca suja suas penas. Tá, meus amados? Irmãos, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso ajuda bastante a gente, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.